noite, querida igreja. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes, das mídias da nossa igreja. É um prazer muito grande para nós também ter vocês aqui conosco, amados visitantes. Com certeza Deus tem bênçãos para nós e para vocês que estão juntos conosco através das redes sociais. Queridos, a nossa igreja tem abordado o tema as bênçãos de Deus. O que fazer para recebê-las? E nós temos desconstruído muitos paradigmas que foram levantados como se verdade fosse, para que os filhos de Deus pudessem tomar posse das bênçãos de Deus para as suas vidas. Falamos já uns 2 ou 3 domingos, e neste contexto das bênçãos de Deus, quero apenas dar aqui uma pincelada para que também possamos entender isto e bem entendido, sobre as bênçãos que nos são dadas de forma coletivas. Ou seja, são as bênçãos que vêm para uma família, as bênçãos que vêm para uma nação, para um povo, como foi no caso do povo hebreu que estava cativo lá no Egito. E eu quero trabalhar essa parte para que vocês possam compreendê-la bem, e principalmente no contexto das bênçãos coletivas, porque a gente ouve alguns questionamentos: por que Deus não nos tem abençoado, ou por que Deus não me tem abençoado? Você também pode não estar sendo abençoado, porque o contexto coletivo no qual você se encontra tem postergado a bênção, as bênçãos de Deus na sua vida. Pastor, eu vou trazer luz ao assunto. Abram as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 14. Nós vamos começar a fazer a leitura do verso 7. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver um servo de Deus fiel, que estava no contexto coletivo de receber uma bênção de Deus. Vamos ver o que aconteceu com esse homem de Deus. E aqui é interessante, Deus queria abençoá-lo, ele queria ser abençoado, mas os seus irmãos, o seu povo, postergaram na vida dele, Calebe, as bênçãos de Deus, 45 anos. Mas vamos ver, entender direitinho aqui no texto. Verso 7. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Verso 8. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Talvez é a sua realidade, você é fiel, você é comprometido. Mas será que todos que estão com você no contexto no qual você se encontra também são como você? O que às vezes nós não percebemos, que o contexto no qual nós nos encontramos faz com que as bênçãos de Deus sejam também postergadas nas nossas vidas. Verso 9. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto
você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Verso 10, pois bem, aqui ele já, Caleb falando, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Verso 11, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Onde entra, eu não morrerei, como eu trabalhei já com vocês algumas mensagens atrás. Entra aqui, na fidelidade, na obediência a Deus. Vocês estão vendo aqui, se vocês leram direitinho o texto, ele está falando no verso 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Mas por quê? Lá em cima no verso 8, parte final, eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor, a meu Deus. Então este eu não morrerei entra na obediência, na fidelidade a Deus. Não é porque você é chamado para fazer uma obra, como eu já trabalhei com vocês, até mesmo o próprio Moisés, e ele morreu antes de terminar esta obra. Agora temos outros casos que prosseguiram. Elias, por exemplo, Elias no deserto chegou ao ponto de pedir a morte. E Deus falou, não, eu tenho a vida para você, porque você é fiel. E Elias continuou vivo até concluir a sua missão. Então não deixe ninguém te enganar, querido, querida, porque você está fazendo a obra de Deus, porque você é chamado, porque você é membro de uma igreja. Ah, eu não vou morrer porque eu estou no propósito de Deus. Que propósito? Como está você dentro deste propósito de Deus? É isso aí que vai fazer a diferença e a decisão de Deus na sua vida. Alcançar ou não alcançar, ter ou não ter. Se vocês continuarem lendo depois em casa, Josué 14, vocês vão ver que ele tomou posse. 85 anos. Ele foi e derrotou aquele povo, o mesmo povo que ele queria derrotá-lo quando ele tinha 40 anos, porque Deus o sustentou. Para receber as bênçãos de Deus no contexto da sua vontade, eu preciso entender que Deus conta com a minha cooperação para me dar as suas bênçãos. Ou seja, é-nos exigido que nós façamos aquilo que Ele deseja que a gente faça. Isso demonstra para Deus obediência, demonstra para Deus fé, e quando eu então operaciono aquilo que é ordem dEle para mim, Ele me agracia com as suas bênçãos. Ou seja, eu tenho que fazer a parte que me convém para que eu possa ser abençoado por Ele. Em outras palavras, eu ajudo Deus a me abençoar. Nós ajudamos Deus a nos abençoar. E nós temos que entender isso. Eu peço saúde. Deus me dá saúde. Não. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu estou pedindo a Deus saúde, eu tenho que parar de comer alimentos que são prejudiciais à minha saúde. Eu tenho que deixar de fazer aquilo que está prejudicando a minha saúde.
Eu tenho que começar a me exercitar, deixar a minha maneira sedentária, a minha ociosidade. Eu quero, Deus me dá. Não é por aí. Eu vou ter a saúde, sim, mas a minha parte eu vou ter que fazer. Eu peço crescimento espiritual, como a gente ouve muito este pedido. Eu quero que a igreja ore pelo meu crescimento espiritual. Tá, mas se você está pedindo crescimento espiritual, qual é a sua parte que você tem que fazer? Você tem que começar a orar, você tem que começar a ler a Bíblia, você tem que começar a frequentar os cultos da igreja. Porque se você não faz nada disto, que interesse você de fato está tendo quando você fala: Deus, me dê amadurecimento espiritual, crescimento espiritual? Eu peço a Deus para passar num concurso ou num vestibular. Qual é a minha parte? Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. Isto envolve esforço, dedicação, tempo. Isto envolve abrir mão dos meus desejos pessoais para poder seguir aquela linha de raciocínio que eu estou pleiteando a Deus. Jesus nos diz algo que às vezes os crentes nem entendem isso. Eu vou para o Pai e vos darei um outro Consolador, e Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu lhes tenho dito. Ele vos fará lembrar. Se você não lê Bíblia, se você não ouve pregação, o Espírito Santo vai te fazer lembrar o quê? Percebe, amado? As coisas às vezes vão além daquilo que às vezes a gente pensa, a gente quer. Eu peço sabedoria, então eu tenho que buscar conhecimento. E quando eu vou adquirindo já o conhecimento, eu tenho que colocar em prática este conhecimento adquirido, que Deus já vai me dando. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não é o que diz a palavra? Então, é praticando que eu vou estudando, é estudando que eu vou aprendendo, é aprendendo que eu vou ensinando, e é ensinando que eu me torno um sábio. As coisas com Deus funcionam assim, queridos. Deus, eu quero sabedoria, eu quero ser igual Salomão. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o vosso deleite. Você quer é aparecer, você quer se projetar, você quer que as pessoas vejam você como uma pessoa inteligentíssima. Isso não tem lugar no reino de Deus. Quando Deus te der sabedoria, entenda, é para você usar essa sabedoria em prol do crescimento do seu reino. Para ter então as nossas necessidades realizadas, para ter as bênçãos de Deus em nossas vidas, é necessário atitude, ação da nossa parte. Se eu fico só de bracinhos cruzados na rede, tomando o meu suco, ou na minha cama, vendo televisão, e pedindo isto a Deus, e pedindo aquilo a Deus, e pedindo aquilo outro a Deus, o que eu vou receber? Nada. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer a parte que me convém, para que então eu possa alcançar o meu foco, a minha necessidade, o meu desejo, realizar o meu sonho. Não basta só eu querer. Muitos queriam isto, aquilo e aquilo outro, mas continuam sendo a mesma coisa que são.
Desde pequeno a gente conversa com as pessoas, eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo. Encontro eles hoje, não terminaram nem o 2º grau. O que é que vocês queriam de fato? Se você quer e não pratica, indo em direção disso que você quer, mostrando para Deus que aquilo ali é o desejo do teu coração, você vai continuar querendo, e quem queria porque não quer. É o ditado que nós conhecemos. Para uma melhor compreensão, vejamos. Existem muitas pessoas que desejam ser abençoadas, mas não querem se esforçar para serem abençoados, tá? Vamos lá em Tiago 1,7. Agora é a palavra de Deus que está falando, querido. Nós temos que entender isso. Tiago 1,7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Vocês nunca vão encontrar no livro sagrado, e vocês podem lê-lo de Gênesis a Apocalipse, Deus chamando um ocioso para a sua obra. Deus chamando um preguiçoso para a sua obra. Muito pelo contrário, você vai encontrar a recomendação: ide, preguiçoso, aprendei com a formiga. 2 Tessalonicenses 3,10 aqui, o apóstolo Paulo falando, quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. E com Deus as coisas já são mais diretas e retas, Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Tem muitos que querem apenas as bênçãos de Deus, mas não querem se submeter ao Deus das bênçãos. O lema deles é muito conhecido, é muito praticado: bênçãos, sim; submissão, não. E a resposta para eles já está aqui, Tiago 1,7. Estas pessoas devem meditar também no que diz a parábola dos talentos. E esta parábola nos mostra o desdém de uma pessoa por ter recebido uma bênção, ou a preguiça de alguém, ou o preguiçoso que recebeu um talento, um cara descomprometido que recebeu um talento. Vejamos o que aconteceu com esse cidadão, Mateus 25, começando com o verso 14, nos diz: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Este homem está seguindo o quê? A lei do menor esforço. Eu quero ter as coisas do Senhor, eu quero estar nesse contexto do povo do Senhor, mas eu não quero trabalhar, obedecer o Senhor. 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Quem é este homem? Um mentiroso, um bajulador hipócrita, que as suas palavras foram a forca que o seu Senhor usou contra ele. Onde que na palavra ele já tinha lido ou visto que Deus é alguém que colhe onde ele não plantou, onde ele não semeou. Em lugar nenhum, porque Deus é ético. O exemplo que ele nos passa é que nós temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar,
para termos. Como que agora Deus vai ser, o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou? Que Deus é esse? Este homem não conhecia nem o seu Senhor. Aí 25 ele diz: por isso tive medo, saí e escondi o teu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. 26, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que onde ele se enforcou com as suas palavras, você sabia que eu colho onde não semeei, onde não plantei, e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá uma grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aqui vem uma discussão infantil de alguns teólogos que querem dizer que este homem não perdeu a salvação porque não se perde a salvação. Lógico, óbvio que ele não perdeu a salvação. Ele não era salvo, nem conhecia o seu Senhor, era um hipócrita, era um mentiroso, e ele simplesmente recebeu a sentença que lhe era cabível: inferno, como diz a própria palavra. Amados, nós temos observado que o ser humano valoriza aquilo pelo qual ele deu muito duro para conquistar. Daí o porquê Deus quer a nossa cooperação. Aquilo que vem fácil, vai fácil, como nos diz o ditado popular. Esses dias estavam os traficantes, eu não sei nem mais o que são aquelas pessoas, lá no hotel onde eles estavam, jogando dinheiro da janela. Se eles tivessem trabalhado um mês quebrando pedra, dando duro do seu suor, eles jamais fariam aquilo. Mas como eles estavam ganhando através de meios ilícitos, não faziam esforço algum, eles esbanjavam, jogavam fora. Ao nos esforçarmos para tomarmos posse de uma bênção, nós estamos mostrando para Deus a importância que ela tem para nós. Quando você pede a Deus a cura de um filho que está doente, estado grave, a sua oração não é uma oração rasa, não. Deus, o meu filho está doente, se o senhor quiser curar, cura, se o senhor não quiser, o senhor leva. Não é assim, não. O próprio Davi fez jejum, oração pela criança que estava doente, e foram vários dias ele ali orando incessantemente, e é o que nós fazemos. Meu sobrinho Jonatas, agora pastor Jonatas, quando estava aquele tempo todo internado na UTI, ou CTI, como vocês chamam aqui, né? Todos os dias, a igreja estava lá na porta daquele hospital, um grupo orando por ele, todos os dias. E aquele caso, que era um caso perdido, era irreversível para a medicina, que não tinha mais nada que fazer. Hoje está ele aí com uma família linda, bonita, testemunhando do poder de Deus. Então, eu tenho que crer, mostrar para Deus que a bênção é muito importante para a minha vida.
Não posso agir como o Faraó, que chegou para Moisés e Arão: ó, vocês vão lá, mas ora por mim também, tá? Manda Deus mandar uma bênção para mim também. Às vezes a gente encontra pessoas na rua, eu até a primeira vez eu ainda paro para conversar. Pastor, indo para a igreja? Tô. Ore por mim lá, hein? Na segunda vez, chamo ele bem pertinho e falo assim: você sabe onde é a igreja? Sei. Sabe como chegar lá então? Sei. Então vai buscar a sua bênção lá na igreja. Que as pessoas têm que mostrar para Deus o que de fato elas estão querendo. Porque Deus vê o coração. Deus fez uma promessa a Abraão, dentro de um contexto de 3 grandes promessas, mas uma das promessas foi que ele teria um filho. E esse filho só veio 25 anos depois. E alguns dizem assim: poxa, mas esse Deus é sádico. Aí levanta uma corrente que se diz de pessoas entendidas da Bíblia e diz: não, mas nós temos é que sofrer mesmo para receber as bênçãos de Deus. Neste mundo nada presta, neste mundo temos que largar tudo e temos que apenas viver para Deus, desprezar tudo. Queridos, não é verdade, Deus não é sádico, e neste mundo tem muitas coisas boas, sim, porque foi feito por Deus. E eu tenho que saber valorizar as coisas que estão no mundo, que também são para o meu deleite. Eu tenho que viver a vida. Mas por que então Abraão, Deus fez aquilo com Abraão, esperou ele passar por isso? Não. Deus, Abraão simplesmente postergou, adiou, jogou para frente as bênçãos de Deus. A bênção de Deus, o seu filho. É só ler o texto da vida de Abraão. Sabem por quê? Abraão não estava preparado para receber a bênção. E Deus não nos dá nada quando nós não temos condições de administrar esta bênção, de receber esta bênção, porque Ele valoriza as suas coisas. Tanto que Ele nos diz: não deis pérolas aos cães, não jogue aos porcos. E eu tenho que entender isso. Deus valoriza tudo no seu reino. E Abraão, por não estar preparado para receber a bênção, foi postergando até que chegou o dia. E Deus o viu em condições e lhe deu o filho Isaque. A posse da terra prometida só foi possível ao povo hebreu quando este povo se conscientizou que a única maneira dele sair da escravidão dos egípcios ou de Faraó seria obedecendo a Deus. E começaram então a se voltar para Deus, voltaram a obedecer a Deus, e através da obediência eles foram libertos da escravidão egípcia. Atravessaram o Mar Vermelho, eles presenciaram a derrota de Faraó e seu exército. No outro dia, viram os corpos dos soldados boiando sobre as águas. Eles atravessaram o Jordão, assim como atravessaram o Mar Vermelho, já no comando de Josué. Eles viram as grandes e fortes, imbatíveis muralhas de Jericó caírem pelo poder de Deus rente ao chão. Eles adentraram a terra prometida, porque se voltaram para Deus e obedeceram a Deus. Para receber as bênçãos de Deus no contexto da sua vontade, eu preciso saber como elas chegam até mim. Precisamos, primeiramente, termos em mente que as bênçãos de Deus passam por Jesus. Olha, pastor, agora complicou.
mas eu vou descomplicar. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo aqui da terra que é endereçado a Deus tem que passar por Jesus, senão não chega. E é Jesus que está falando, ponto final. E para vir de lá para cá, o caminho também é Jesus, para chegar até nós. 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quem está lá à destra de Deus intercedendo por nós é Jesus, e é Ele que nos traz aquilo que sai do coração de Deus para as nossas vidas. 2 Coríntios 1,20, deixa eu ler aqui 1 João 2,1 antes, para vocês entenderem mais um pouquinho aqui. Meus filhinhos, não é a Merinha não, mas usava, né, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E agora eu vou clarear de vez, 2 Coríntios 1,20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele vem o amém. O que é amém? Que assim seja. Olha só o que está falando a palavra, queridos. Jesus tem que dar o amém. Que assim seja, Pai. Vou levar a bênção, vou mandar a bênção, estou despachando a bênção. Se não passar por Jesus, queridos, nós não temos a bênção ou as bênçãos de Deus. As promessas passam por condições. Deuteronômio 11:31 diz: vocês estão a ponto de atravessar o Jordão, de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo ali, tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Sem obediência não há bênção. Deus não nos dá a sua bênção enquanto nós não fizermos a parte que nos convém. Alguém costuma falar assim: a salvação é de graça. Sim, eu não compro a salvação, eu não troco algo para ter a salvação, mas a salvação me custa o quê? Crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu não creio, eu também não sou salvo. Quando aquele ladrão estava crucificado ao lado de Jesus, o outro ladrão começou a blasfemar contra Jesus, e ele então toma as dores de Jesus, reconhecendo de fato quem era aquele que ali estava, o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, e chega para Jesus e grita: Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Aí Lucas 23, 43, Jesus lhe responde: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Pastor, ele não fez nada. Sim, ele apenas creu. E crer é fazer alguma coisa. Atos 16:31 nos diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, você e os de sua casa. Então, eu creio, recebo a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção do livramento.
Eu creio, sou curado. Eu creio, sou liberto. Eu creio, eu sou salvo. A fé. Agora, se eu não tenho isso, não pensa você que você vai receber algo que você não recebe. Porque é o que diz Deus através da sua palavra. Crer no Senhor Jesus Cristo, você terá salvação. Aqueles que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A regra para ser abençoado por Deus é muito simples, amados. Basta ter fé, crer, obedecer, fazer. De modo geral, o obedecer envolve estes 3 itens. Se eu obedeço, é porque eu tenho fé e creio. Êxodo 14:15 é a frase que a gente usa, né, para obediência, para fé, na travessia do Mar Vermelho. Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, o povo podia fazer alguma coisa ainda a mais. Eles pararam, começaram a questionar Moisés. Moisés, Faraó está vindo, vai nos matar, e agora? Saímos de lá para morrer aqui. E Moisés então intercede a Deus por eles. E Deus responde a Moisés: mande que este povo marche. Se esse povo não tivesse obedecido e marchado, teria morrido, teria sido destruído. Mas porque eles obedeceram, marcharam, eles viram o livramento, a bênção de Deus. O mar se abriu. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Eu quero desfrutar das bênçãos de Deus, então eu tenho que lhe entregar o meu caminho. O que é isso? Ter fé nele, confiar nele, obedecê-lo, sem impor-lhe restrições. Que desta forma é que diz a sua palavra: ele concederá o desejo do teu coração. Querido, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida para a glorificação do nome de Deus. Tudo que Deus nos dá é para nós também abençoarmos os outros. Na crise que estava Jerusalém, os filhos de Deus, o que os homens que tinham condições, posse, como o próprio Barnabé, faziam? Eles iam lá, vendiam o que tinha e depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos, para que estes pudessem então distribuir. Eles tinham tudo em comum e ninguém estava morrendo de fome, porque Deus os sustentava através daqueles que foram levantados por Ele. Agora deixa eu colocar algo para você. Está passando da hora e eu não vou parar aqui agora não, tá? Se alguém sentiu o desejo de sair, precisa sair, eu também não tenho constrangimento, tá? Mas eu vou concluir essa mensagem hoje até meia-noite. Não ouvi nenhum amém. Ah, tem amém, então tá bom, você tem amém, que assim seja, né? Mas é bom que você saiba de uma coisa: não é através de qualquer um que você será abençoado. Tenho colocado para a igreja muitas situações de pessoas que vão buscar poder, vão buscar cura, vão buscar libertação. Depois a casa cai, aí vem: pastor, vai lá na minha casa orar. Eu falei: não, vai lá chamar fulano que você estava indo atrás. Não é ele que tem poder? Então, olha só o que diz a palavra, Malaquias 2:2, aqui falando dos sacerdotes. Sacerdote era quem? Eram os pastores naquela época, que perdoava as pessoas, né? Abençoava as pessoas. Então, estes sacerdotes aqui tinham essa função, abençoar as pessoas. Mas olha o que Deus está falando, Malaquias 2:2, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, os profetas, os sacerdotes,
não estavam honrando o nome de Deus. Aqueles que estavam na liderança da obra de Deus não estavam honrando a Deus. Aí Deus diz: lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Essas pessoas que não têm uma vida íntegra diante de Deus, elas não abençoam vocês, elas amaldiçoam vocês. É o que está falando o texto, Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam os profetas, estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Queridos, você que vai buscar isso, vai buscar, você está querendo ser enganado, porque a palavra de Deus é clara. Somos abençoados apenas para abençoar. Lucas 14, 13 e 14. Quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Nós somos abençoados para sermos canais de bênçãos para as pessoas que são necessitadas. Se uma coisa que me encantou muito aqui quando cheguei, é sobre a ação social da nossa igreja, como que a nossa igreja tem abençoado, e nós não temos feito nem campanha, porque Deus tem nos dado recursos, e todos os pedidos que têm chegado até hoje, eu não vi nenhum ser recusado. Pela graça de Deus, essas pessoas foram abençoadas, foram sustentadas. Provérbios 14, 31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas quem é o necessitado, trata com bondade, honra a Deus. Queridos, a palavra de Deus nos diz que até um copo d'água que nós dermos a um necessitado, nós vamos ser galardoados pelo próprio Deus. Façamos o que precisa ser feito, a nossa parte, porque ela não será nada diante das bênçãos que nós iremos receber do Senhor. Deus cumprirá suas promessas a seu modo, em seu próprio tempo, somente após entregarmos o nosso caminho de forma incondicional e confiarmos nele de todo o nosso coração. Agora presta atenção nisso, Deuteronômio 28, 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se você é um servo fiel e obediente, você não precisa correr atrás de nada. As bênçãos de Deus é que correm atrás de você. Jesus já está mandando as bênçãos para você. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é o que nos abençoa. Você precisa da bênção de Deus? Agora você sabe. Não existe aquele negócio de chuvas de bênção. Aquilo ali é desconhecimento da letra do próprio hino. Existe a bênção que Deus tem para você, mas existe também a condição que Deus coloca para você receber esta bênção. Obediência, obediência. Quando nós obedecemos, nós as recebemos. Que Deus nos abençoe. Eu pedi a Deus que
sustentasse os que estiveram aqui domingo passado, né? Quantos estiveram aqui domingo passado? Levante a mão, só quantos estiveram? Ó, maravilha, todos vocês, amém? Agradeço a Deus porque vocês estão aqui, porque Ele sustentou vocês. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar? Pai de amor, quando entendemos a Tua palavra, como as coisas têm uma outra realidade nas nossas vidas. Às vezes, ó Deus, pessoas estão se desgastando, correndo para lá e para cá, querendo isso, querendo aquilo, e eles se esquecem que as bênçãos do Senhor vêm até nós. Onde nós estamos, como nós estamos, ela chega para nós. Pai, que possamos entender esse assunto de maneira bem clara, transparente, para não permitirmos mais o engano, o engodo no nosso meio, porque a bênção coletiva depende da nossa compreensão para podermos receber. Que a Tua igreja tenha uma vida que lhe permite que todos sejamos abençoados. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e pela Tua graça um dia nós teremos essa nação e seremos também todos abençoados. Que as Suas bênçãos pessoais possam estar alcançando vidas e mais vidas, para que estes saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor cuida, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem o melhor para nós. Pai, ajuda-nos a crescer, a alcançarmos a maturidade que precisamos ter para impactar este mundo corrompido pelo pecado. E obrigado, Deus, pelas Suas infinitas bênçãos que têm nos alcançado, que nós possamos compartilhá-las com aqueles que também precisam. Abençoa todos que adentraram a Tua casa nesta noite, ó Deus, que possamos sair daqui revestidos, revigorados, abençoados pelo Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém.